e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é. Você que já chegou aqui, você poderia ficar de pé? Vamos adorar o Senhor esta manhã. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida.
nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Vamos declarar: tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, oh, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem.
Glória a Deus. Amém. Vamos sentando, irmãos. Deixa eu dar um pequeno aviso. Nós temos um momento para crianças aqui, tá bom? Todo culto tem, toda sessão de culto aqui vai ter momentos para as crianças, que é seguindo aquela porta ali à minha esquerda aqui, sua direita. É só descer ali, já está ali na sala JASP. Tem o pessoal da Escola de Missões para Adolescentes que está ali com as crianças, tá bom? Então toda sessão, agora nós temos ali uma atividade para as crianças. Eu vou chamar aqui o pastor Gerson Cardoso, meu amigo, irmão, que vai apresentar o nosso querido doutor Lourenço Rega, que agora vai ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Equipe, por favor, chame as pessoas lá do café para cá agora. Estão chegando aos poucos. E vamos agora, recebemos mais uma porção de alimento em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, e nordestinamente, no aperreio se faz um irmão. No aperreio da pandemia, eu conheci Lourenço Rega, e eu disse já a ele por que nós não nos conhecemos antes. É uma história, e nesse tempo, nesses 2 anos de relacionamento, nós estreitamos laços via internet, né? E banda larga. E é uma alegria. Nós sugerimos o nome dele porque eu li vários dos seus artigos. Fiz live com ele, falando para os pastores do nosso distrito. Lourenço Rega, ele é bacharel e mestre em teologia, pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Foi diretor, né, da faculdade. Ele é formado, né, História da Educação pela PUC, doutor em Ciências da Religião, licenciado em Filosofia e especialista em Bioética. Hospital Albert Einstein, foi professor e deão da Faculdade Teológica, é crente, é servo de Deus. E, não é? Quando a gente fala assim, a gente tem que ser assim, e é servo. Ele é casado com Givanilda. Vou pedir que ela fique em pé. Obrigado. E é uma satisfação, Deus abençoe. Na pandemia, ele é escritor, tem vários livros escritos, e seus artigos nos ajudaram muito. Eu replicava, compartilhava com os pastores sobre o perfil da igreja na situação de pandemia, e acho que foi um dia conversando com eles, eu estava com a minha biblioteca atrás, eu falei: eu já procurei um livro aqui de teologia, ou que preparasse nós pastores para a pandemia. Ele falou: não existe. E realmente não existia. Mas ele é um servo de Deus e tem ajudado, bem conhecido na igreja, no meio batista, e agora no meio nazareno. Lourenço, satisfação em tê-lo, Deus abençoe. Obrigado, querido Gerson. Sandro também, pastor Sandro, por esse momento de estar com os irmãos, com as irmãs. Para mim, mais do que, diríamos, um prazer, é um privilégio podermos estar aqui. Moramos perto, moramos em Atibaia, perto ali de Estevão, nosso querido missionário, já amigo, Brenda, e tem sido para mim uma alegria muito grande poder me colocar à disposição de Deus, especialmente para não só o ensino, mas também para a busca de respostas na palavra de Deus. Eu queria agradecer ao pastor Christian, que esteve aqui agora, mobilizando nossos corações para o grande desafio que temos no mundo, de sermos diferentes. E quando o pastor Sandro, conversando comigo, eu falei com ele: olha, me coloca aí 3, geralmente eu faço isso, me coloca 3 necessidades que poderíamos preencher nesse momento. E aí ele me deu essas 3 necessidades que estão sendo projetadas aí. Como o pastor e líder cristão deve se posicionar em uma sociedade de valores transitórios? Como devemos nos precaver para sermos influenciados para não sermos influenciados por tal sociedade? Ao contrário, como poderemos influenciar sem corromper nossos valores cristãos?
E em tempos de celebridades virtuais, gurus, influencers, descartáveis, como a liderança cristã pode ser relevante? No primeiro momento, fomos despertados para a santidade. Agora nós precisamos, como soldados de Cristo, nos unirmos aqui e estabelecemos nossa estratégia. A nossa estratégia não é contra as pessoas do mundo. Efésios diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes celestiais da maldade. Não é contra as pessoas que estão no mundo, amigos de trabalho, políticos até, pessoas que estão no trânsito, vizinhos. Nossa luta não é contra eles, mas contra quem domina essas pessoas. Nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. E nós precisamos estabelecer uma estratégia como soldados de Jesus. E é esse o desafio que eu venho para trazer para vocês. Agora é hora de nós nos assentarmos numa grande mesa redonda, numa mesa de estratégia militar, para nós irmos no dia a dia, neste mundo que está corrompido, para que essas pessoas venham a serem atraídas pela nossa vida, possam serem encantadas pela maneira como vivemos o Evangelho. Se vocês forem ver, a primeira projeção que temos, está aqui anotada, diz o seguinte: quais são os desafios para a santidade em um mundo sem Deus, em um mundo sem coração? Eis o grande desafio. Fomos desafiados agora há pouco para a vida de santidade, para nos ajoelharmos diante de Deus. Agora é hora de nós nos levantarmos e irmos viver a nossa vida de maneira santa. Só que este mundo é um mundo sem Deus, é um mundo sem coração. O próximo quadro que eu apresento para vocês agora é interessante, porque mostra como é a vida vivida no mundo no dia a dia. É a história do Minduim, o cachorrinho do famoso Snoopy. Ele diz o seguinte: domingo é grande alegria, não é verdade? Aliás, o Snoopy, cachorrinho do Minduim. Vejam bem, domingo é o dia de grande alegria. Quando chega às 9 horas da noite no domingo, muita gente entra em desespero, em depressão e angústia, porque vem a segunda-feira. E na segunda-feira não falem comigo, por favor, a semana mal começou, você vem me dar bom dia porque você acha que vai ser um mau dia? Terça-feira, Deus, dá-me forças para passar o dia. É uma luta, uma dificuldade. Quarta-feira, por favor, deixe-me morrer, essa semana não anda. Quinta-feira, a vida começa lentamente a entrar-se no meu corpo. Sexta-feira, 10 horas da noite, 9 horas da noite, já não é o sentimento de tristeza que eu tinha lá no domingo, já é de expectativa. Sábado, yupi! Aí vem domingo e tudo volta novamente. Quantas pessoas estão vivendo esse tipo de vida? Não sei se você, não sei se membros da sua igreja, não sei se vizinhos, não sei se colegas de trabalho estão vivendo esse tipo de vida. Qual é o nosso papel de termos uma vida santa, de podermos tocar nessas vidas, para que elas tenham significado e não vivam numa circularidade, numa situação de mesmice em si. Vejam que nós devemos viver com sobriedade, devemos viver com atenção. Nós estamos num novo século, um novo milênio, um novo normal. Não sei qual a pandemia, outro dia estava passando na televisão, Covid-23, olhei para minha esposa, já, né? Necessitamos nós líderes interpretarmos as entrelinhas desse momento, compreendermos esse momento, compreender as forças que estão por trás desse momento, como Satanás está agindo, atuando, inclusive nos meios massivos de comunicação, nos meios, inclusive, digitais. Outro dia era interessante, porque estava conversando com uma pessoa, trabalho também na área editorial, a pessoa dizia, não me interessa se a pessoa tem 800 seguidores, me interessa se tem milhares. E a Bíblia fala que teremos seguidores, discípulos, que copiarão a vida que nós estaremos vivendo em Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um seguidor de internet quer ouvir coisas boas. Um discípulo nem sempre vai ouvir coisas boas, porque nós precisaremos ajudá-lo a crescer. Há uma grande diferença.
Então, quais são os valores éticos, as mudanças, as tendências que estão produzindo esse novo cenário que nós estamos vivendo? Um cenário cultural, um cenário ideológico no cotidiano. Como isso influencia a vida das pessoas? Pior, como isso influencia a minha vida como pastor, como líder, como esposa. Como eu começo a ler a Bíblia a partir dessas influências, que vêm atrapalhar a minha vida de dedicação no altar de Deus. Há uma frase interessante que eu coloco no final: quem não reflete se torna vítima das ideologias. Nós temos que estar transitando entre a vivência do coração com Deus e a vivência da razão com Deus. E aí a palavra de Deus passa a ser o nosso grande guia. Eu fico pensando na palavra de Deus mais ou menos como um GPS. Eu estava vindo para cá, de Atibaia, e eu deixo um GPS normal no carro, e aí a minha esposa segura o Waze. Ela fala: por que você tem dois? Eu falei: porque um é a visão geral, e o Waze sempre está atualizado. Chegou num dado momento, o Waze me levou para um lugar, o outro GPS queria que eu fosse para o outro. Ela falou: qual que você vai escolher? Eu falei: eu vou escolher o Waze. Por quê? Porque ele está atualizado. Provavelmente, a estrada por onde esse GPS estava nos indicando está congestionada. E o tempo de duração da viagem foi o mesmo. Só que aquele GPS não sabia o que tinha, esse sabia. Deus é um GPS assim, a palavra de Deus é um GPS assim, que sempre nos mantém atualizado quanto às situações de vida. Eu vim da área de TI, meus 3 filhos moram fora do país, vêm da área de TI, estão atuando na área de TI, e nós sabemos as grandes vantagens que temos da informática. O mundo digital está crescendo, já se fala em metaverso, como evangelizar no metaverso. A pessoa que aceitou Jesus, aceitou digitalmente ou realmente? Um Cristo real ou um Cristo digital? Gente, é uma maluquice isso. Mas a palavra de Deus, ela está atualizada. Esse é o ponto essencial para mim e para você. Quando eu vou ler esse mundo, como um soldado de Jesus, eu tenho de ter uma estratégia de ação. E uma estratégia, quem é militar sabe disso, é conhecer o lado de lá, conhecer o inimigo, as suas estratégias, as suas artimanhas. Tudo que o pastor Christian disse aqui de Gênesis 3, e amanhã nós vamos mostrar para vocês um diagrama sobre isso muito interessante. Tudo que está lá, vamos ver se funciona aqui, de vez em quando ele briga comigo, né? Às vezes parece crente carnal. Vamos lá agora. Então, o que acontece? Quando muitas vezes nós estamos vivendo a vida no mundo, nós estamos sendo influenciados, enfim, pela situação do mundo, pelas ideologias do mundo, e nós precisamos mapear isso, com o manual de instruções na mão, que é a palavra de Deus. Esse é o ponto essencial. Você pode ter cargos, funções, graus, títulos, nada disso terá valor se a palavra de Deus não é a que vai reinar na sua mente e no seu coração. Então é necessário que eu conheça esse mundo. É necessário que eu mapeie este mundo, onde Satanás está ali atuando, para que eu conheça as ideologias, as culturas que estão atuando. Eu tenho, pastor Gerson, ido em diversos lugares, tendo que cuidar dos dilemas da cultura de gênero, que estão entrando cada dia mais nos nossos lares. E como resolver isso? Entrando em muitas igrejas, e como resolver isso? Trabalhamos no campo da ética e bioética, e temos que lidar com essas situações do chão da vida. Nosso desafio essa manhã é como eu vou viver a santidade nesse chão da vida. Chão cruel, destrutivo, que vocês nem imaginam. Eu coloco na tela para vocês um iceberg, uma grande pedra de gelo que os navios têm medo. E nesse iceberg, a parte de cima é menor e a parte de baixo é maior. Nós olhamos a parte de cima, esquecemos o que dá sustentação à parte de cima. Então vejam, nesse ponto, vamos ver, funcionou. Esse é o lado visível da vida, a parte de cima, as decisões, qualquer tema.
O que me importa como cristão não é só a parte de cima, é olhar a parte de baixo. Quais são os fundamentos ocultos por trás dos argumentos, das discussões que estão nos meios de comunicação, que influenciam a nossa vida, influenciam nossos filhos, influenciam os membros da nossa igreja, as nossas ovelhas. Não basta citar textos bíblicos, as pessoas muitas vezes nem acreditam mais na Bíblia, mesmo sendo membros da igreja. Quando eu conheço o que está por trás, eu vou discutir o que está por trás. Quando estávamos trabalhando com bioética, tivemos que dialogar com pessoas que discutiam favoravelmente ao abortamento ou à cultura de gênero. Não bastava citar textos bíblicos. Deus nos deu a oportunidade de ir no STF, em agosto de 2018, para mostrar a vida a partir da concepção. E não adiantava ler versículos bíblicos, mas fomos falar da criação, da genética, da embriologia. Então nós cristãos não podemos ser tomados como pessoas que só leem uma Bíblia e que não conhecem o que Deus fez no mundo pela criação. Precisamos avançar cada vez mais. Precisamos conhecer a filosofia de vida, a ideologia do mundo, a cultura, os valores éticos, os interesses pessoais deste mundo. Não podemos ser tidos como pessoas inocentes. Então, no momento das decisões do dia a dia, como nós tomamos decisões? É interessante notar que eu e você sempre decidimos. Eu vou dizer o seguinte: não, eu não decido. Decidiu, não decidir. Porque uma não decisão é uma decisão. A de não decidir, mas é uma decisão. Então não tem saída. Eu e você fomos criados para tomarmos decisões. O pastor Christian mostrou isso claramente aqui, quando Deus coloca na frente de Adão, de Eva, uma decisão crucial, de ser dependente dele ou não, de partir do plano da criação ou não, ou de si mesmo. Sempre, Deus nos criou como seres que decidem. Deus não colocou próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal sensores de presença. Adão, Eva, faltam 50 metros. Adão, Eva, faltam 20 metros. Adão, Eva, sirene grita, faltam 5 metros. Adão, Eva, olha aí, uma cerca elétrica, falta 1 metro. Não, Deus deixou livre para que eles decidissem. Eu e você nascemos para tomarmos decisões. E a nossa escolha é decidir a partir da palavra de Deus, ou decidir a partir de nós mesmos, que somos influenciados pela ideologia de mundo, que é governada por Satanás, o príncipe das trevas, diz a Bíblia. Membros da minha igreja, membros da sua igreja, estão tomando decisão de que maneira? Baseados em que referenciais? Conhecem profundamente as Escrituras para, a partir dos princípios ideais das Escrituras, tomarem as suas decisões? Então a vida de santidade, amanhã nós vamos investir um pouquinho mais de tempo nisso, não é apenas uma vida individual, ela sai de mim, ela vai mais longe. Então nós temos que entender as perguntas essenciais da vida. Por que eu nasci? Para que nasci? Qual é a finalidade da minha vida? Aquele cachorrinho lá, que eu mostrei para vocês, nasceu porque ele nasceu, não tem outra opção, vai fazer o quê? Quantas pessoas, membros da minha igreja, da sua igreja, estão vivas simplesmente porque nasceram, acordam de manhã sem propósito, sem razão de vida. E eu e você fomos criados para termos propósito e razão de vida. Se você ler Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver isso. Para mim, os capítulos de Gênesis da criação se tornaram significativos a partir de uma palavra de Jesus. Quando Jesus vai tratar do divórcio, ele diz: não era assim no princípio. Eu falei: espera um pouquinho, por que Jesus mistura a criação com a situação de casamento? Tem alguma coisa aqui que Jesus quis dizer para mim, que eu não entendi. Eu vou ver lá no princípio. Comecei a descobrir Gênesis 1, 2 e 3. Muitas verdades que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Ali tem o que eu chamo
nos meus escritos em letra maiúscula, plano da criação. O manual da minha vida começa ali. Os pontos de partida começam ali. Minha esposa é psicóloga, terapeuta, e quando eu estudava teologia, eu gostava muito de estudar Gordon Allport e também outros autores interessantes. Jung fala de arquétipos, muito interessante. Arquétipo é como uma marca gravada na consciência que nós recebemos. Saindo da psicologia, indo para a nossa compreensão, dentro de nós existe a lei de Deus gravada. Não é só uma lei proposicional com palavras, é lei dentro de mim. Você já percebeu que quando você faz alguma coisa que não é boa, o seu corpo todo começa a sentir? Frio aqui, sudorese, o coração começa. Hoje a neurociência já descobriu que existe uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala, que não é da garganta, e que ela reage quando nós não fazemos algo corretamente. E se nós continuarmos a fazer, ela para de reagir. Você pega isso na Bíblia. Romanos 2,14 fala de uma lei de Deus gravada em nosso coração. Em geral, os teólogos imaginam uma lei gravada por meio de frases. E eu comecei a perceber que a criação é tão maravilhosa, que Deus coloca a lei dele gravada no funcionamento nosso e cerebral. E quando a amígdala para de funcionar ou para de nos perturbar, Paulo fala da consciência cauterizada. Então, em vez de a gente ter a ciência como inimiga, vamos descobrir coisas lá que explicam mais profundamente a palavra de Deus e venham a confirmar a palavra de Deus. E usar isso para nos aproximarmos das pessoas. Para que eu nasci? Para que estou aqui? Mostra a razão, propósito de vida. As ciências das áreas de saúde mental mostram que uma pessoa sem propósito, ela começa a ter problemas sérios na sua vida física, somatiza. Então é necessário, queridos irmãos, que a gente faça essas perguntas. Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Eu vou para o céu, eu sei disso, graças a Deus que Jesus um dia virá. Se pudesse vir logo, né? Mas tudo bem, como Paulo disse, vamos vencendo cada dia. Mas para onde vou significa quais são os planos que tornam a minha vida com razão e com sentido. Será que a vida tem sentido? Será que vale a pena viver? Será que faço falta no mundo? São perguntas essenciais que eu e você precisamos fazer. Este mundo, a partir da ação satânica, tirou Deus da história, tirou Deus da trajetória. Nos estudos a gente diz que houve um desencantamento do mundo, isto é, toda a transcendência, toda a visão espiritual da vida, toda a ação de Deus foi tirada do mundo, especialmente após a modernidade, de modo a dar ao ser humano possibilidade de fazer as coisas por si mesmo. Já vou mostrar isso para vocês. É uma repetição do Éden que vai acontecendo em si. Como eu falei para vocês, nós vivemos a liberdade. Deus me dá a mim e a você a liberdade para tomar escolhas. A autonomia passa a ser o referencial do mundo em que vivemos após Gênesis capítulo 3. Declaração de independência. Adão e Eva, ao tomarem no fruto do conhecimento do bem e do mal, declararam independência contra Deus. Vocês se lembram como foi o grito de independência, Dom Pedro? Como foi? Independência ou morte. No Éden foi diferente. Eles gritaram para Deus, independência! Deus olha para eles e diz, morte. Separação. Não foi para isso que eu criei vocês. E eu criei para viver num relacionamento comigo. O que Adão e Eva faziam pela viração do dia conversando com Deus? Relacionamento. Então nós vamos ter que entender que o ser humano passa a ser autônomo.
Ele quer viver a liberdade, Deus dá ao ser humano a liberdade de tomar as suas decisões, mas ele quer viver de maneira ampla, total e restrita. E aí o que acontece? Nós temos de aprender a usar a liberdade. Eu posso dirigir minha moto, não tenho, minha esposa proíbe andar de moto, vocês acreditam, gente? Mas se eu posso andar na minha moto a 200 por hora, pode, porque você não anda a 300, ela alcança. Posso, mas não devo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Paulo fala 4 vezes isso, 4 vezes, para mostrar que nós temos sim liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a ética e a liberdade são parceiras. Para decidir é preciso ter liberdade. Mas aí entra o que a gente chama de anomia. Sem lei, precisa aprender a lei, Adão e Eva no Éden. Heteronomia, eu recebo a lei de um terceiro. Deus estava dizendo para eles, olha, toma uma decisão, vocês vão querer escolher quem. E a liberdade, que é a autonomia, que é você ter a sua própria lei. Autonomia de autos-lei. Deus criou Adão e Eva, na minha maneira de entender, para a autonomia, mas uma autonomia baseada nos princípios da criação. A lei não existe, foi lido aqui de manhã, a lei não existe para mostrar o que está errado na vida. Percebem? Se eu vou exercer a minha autonomia, foi para a liberdade que Cristo me libertou, a partir dos princípios e bíblicos ideais, eu vou estar exercendo a autonomia a partir daquilo para o qual eu existo. Eu posso ter o meu carro, dirigir sem pôr óleo no motor, o carro chegou a 160 mil quilômetros, eu nunca pus óleo no motor. Bom, primeiro não vai chegar a 160 mil quilômetros. Posso. O que vai acontecer com o carro? Vai estragar. Então, as coisas existem com as suas limitações. E a palavra de Deus, ela vai mostrar quais são as limitações da vida. A partir do momento que eu sigo essas especificações da minha natureza, que estão na palavra de Deus, eu estou exercendo a liberdade. Dá para entender isso? As pessoas não conseguem, mas é tão simples. Então nós temos que caminhar e compreender que o ser humano, a partir do momento que lá no Éden, ele declara independência contra Deus, a história humana passa a seguir esse caminho. Eu vou mostrar para vocês 3 momentos da história que tratam disso, tá? Vamos lá? Primeiro momento é o Éden. Vocês já conhecem. O ser humano queria ser igual a quem? A Deus. Conhecedor do bem e do mal. Bem e mal, certo e errado. Então, o primeiro pecado humano foi um pecado de escolha. Costumo dizer que a natureza do primeiro pecado humano foi uma natureza ética. Representante dessa concepção, Satanás. Vamos avançar um pouquinho na história. Vejam lá. Aí vem a modernidade. Há muita coisa positiva na modernidade, com certeza. Mas aí na modernidade o ser humano repete o Éden, porque ele quer ser pensante como Deus. A verdade na razão, depois no pragmatismo, na utilidade, e depois na tecnologia. Agora o ser humano quer pensar, agir e criar como Deus. Descartes, tem muita coisa interessante, Kant, Bacon, William James, muita coisa interessante. Mas esse foi o ponto essencial. Mas não parou aí, chegou na nossa época. Porque agora nós temos também, na hipermodernidade ou pós-modernidade, o ser humano agindo, sentindo como Deus, ser o próprio Deus que agora está morto. A verdade agora era do meu coração. Há um relativismo que eu não preciso explicar. Eu simplesmente digo, eu fiz, acabou. Não preciso explicar para você, eu sou eu. Agora o eu declarou total idolatria a si mesmo. É uma egolatria. Vejam que ponto chegou. E aí nós vamos avançando mais e temos uma linguagem de um filósofo que é o grande guru de tudo que nós estamos vivendo, que é Friedrich Nietzsche. Eu achei interessante, um teólogo brasileiro chegou para mim e disse, você acha que Nietzsche tem a ver com o mundo de hoje? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje de Nietzsche. Uma linguagem simples, porque afinal de contas estamos num congresso, não vamos aqui complicar, né? Vocês vão depois dizer para mim se tem ou não tem.
ele fala que o ser humano é preciso superar-se a si mesmo, meramente humano, escravo decaído, por ser cristão. Conquistar, no alemão, Übermensch, isto é, o além humano, você precisa ser além de você. Já já veremos isso aí. E aí eu trago agora um vocabulário. O primeiro filósofo desse vocabulário do cotidiano que eu trago é o Zeca Pagodinho. Na música dele, Deixa a Vida Me Levar, ele mostra esse estilo de vida. Fiz o que estava a fim de fazer, meu coração mandou, eu fiz. Você viu porque a gente não precisa explicar hoje porque toma a decisão? O coração mandou, eu fiz e acabou, sinto muito. Se você não gostou, azar é seu. Miguel Falabella, na novela Aquele Beijo, ele disse o seguinte, no fim da novela ele sempre dava um lance. Eu dava para os meus alunos, pastor Gerson, telenovela para assistir e fazer uma análise. Tá? Os mais, eu diria, fariseus diziam, imagine você telenovela, né? Eu falei, é lá onde o membro da tua igreja está aprendendo ética. Eu estava um dia falando no norte, em Belém do Pará, com pastores, e eles me ajudaram a fazer um cálculo, se pegando a telenovela, vale a pena ver de novo, até a das 9, que às vezes passa 9h30, quantas horas a pessoa na igreja ficava assistindo. Eles fizeram um cálculo por semana absurdo, eu não me lembro aqui. E nós, no culto de oração, meia horinha de estudo bíblico, culto de manhã, meia horinha de sermão, usando só um PowerPoint, e à noite também. Como é 1h30, vai vencer uma imagem dinâmica, colorida, que conta uma história, que deixa a gente esperando para o dia seguinte, ainda tem a musiquinha de fundo, né? É isso que eu estou falando para vocês. O membro da igreja não está parado. Nossas ovelhas não estão paradas, eles estão aprendendo com o mundo. Se nós não ensinamos na igreja. Depois de dar aulas de bioética para os meus alunos, eu sempre dizia, discutindo abortamento, eutanásia, distanásia, transplante de órgãos, dilemas ambientais, eu dizia, vocês tratam isso na igreja? Não dá tempo. Por que não dá tempo? São coisas da vida, do chão da vida do membro da sua igreja. Quando o membro da sua igreja recebe a notícia do médico que precisa abortar, quem ele procura? Você? Ou vai procurar o médico? Se tiver uma consciência bíblica, até vai orientar. Se não tiver, consciência científica e utilitarista. Vocês perceberam como vamos viver a santidade num ambiente desse? Nós já fomos desafiados agora de manhã, agora é a hora da nossa mesa de estratégia militar para atuar e ensinar as pessoas com a nossa vida cativante. Voltando ao Miguel Falabella, a vida não é resultado de nossas ações, nós é que somos resultados dela. Em outras palavras, seja o que for, você vai cair no buraco mesmo. Olha essa outra frase. Não se represa um rio, não se engana a natureza, faça a represa que quiser, pois o rio cedo ou tarde vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir um caminho e voltar a correr em seu leito de origem. Viram a história? Essa é a natureza humana. Que de manhã, agora há pouco, vocês ouviram. Que Paulo fala do pecado. Aliás, fazendo uma pesquisa em todo o Novo Testamento e literatura paulina, toda vez que aparece a palavra pecado, ou pecados no plural, é indistinto. Mas em Romanos, há um uso especial de Paulo com essas duas palavras, no singular e plural. Toda vez que Paulo em Romanos fala pecado, o pecado no singular, e fala da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Toda vez que ele fala em pecados no plural, são atos pecaminosos produzidos pela natureza pecaminosa. O Atmani, no seu livro A Vida Cristã Normal, ele fala que nós temos uma fábrica de pecados dentro de nós para explicar esse conceito de pecado original. É muito interessante. Amanhã, no final, nós vamos conversar e mostrar para vocês que não tem jeito, a gente não tem como dominar, por nossa própria capacidade, essa máquina, essa fábrica de pecados. Só que Deus dá a resposta. Amanhã nós veremos isso. Então é necessário que você compreenda como nós somos mobilizados a viver de maneira não santa em si. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Sara, me socorre, Sara. Silvio, bloqueou aí. Pronto, chegou.
Outra frase: quando você se dá conta, já rolou. Por quê? Porque não há como resistir à natureza, não tive como escolher. Você já ouviu essas frases assim das pessoas explicando as suas decisões? A natureza falou mais alto? Bob Marley, o guitarrista, disse: se você obedece todas as regras, acaba perdendo a diversão. Em inúmeros programas de televisão, para tentar explicar uma posição ética que a pessoa assumiu, frases como esta: se isso te faz feliz, quero curtir a vida e ser feliz. A pergunta invertida também vale, tá? Se o bandido fica feliz em matar as pessoas, então é válido? Eram essas as colocações que fazíamos lá na escola médica do hospital, para discutir abortamento, cultura de gênero e tanta coisa. Você não pode ter medo de ser aquilo que escolheu ser. Eu não escolhi ser assim, simplesmente eu sou assim. É uma vida meramente que acontece. E até o filme do Schwarzenegger aparece aí, né? My body, my choice. Meu corpo é a minha escolha. Vocês perceberam como é o campo onde nós temos de viver a vida? Vocês já perceberam onde é o campo que um membro da tua igreja, depois de sair de um culto no domingo, gostoso, cativante, inspirativo, vai na segunda-feira às 5 da manhã atuar? Eu não sei se eu mandei para o Gerson um artigo que eu escrevi, Teologia da Segunda-feira, para responder uma pergunta: o que é o meu sermão do domingo vai servir para o membro da igreja na segunda-feira às 5, 6 da manhã que ele vai acordar? A coisa pega. Eu vou pregar sobre alguns aspectos metacarpianos, metafísicos da doutrina da Trindade no livro do Esther. Primeiro, o livro de Esther não tem uma palavra sobre Deus, né? Segundo, por que membro da igreja vai discutir isso? Vai usar isso na segunda-feira de manhã. Descobrir se a unha encravada do pé direito de Davi era encravada mesmo. Nós precisamos ser relevantes, queridos irmãos, para os membros da nossa igreja. Nossas ovelhas serem relevantes no seu dia a dia. Relevantes a partir da segunda-feira. Amanhã tem um desafio para vocês gigantesco nessa estratégia militar que nós temos de levar os membros da igreja e nós, neste mundo, onde Satanás é o príncipe. Eu vou só citar para vocês um pouquinho mais de atualização. Hoje, não vou gastar tempo com isso, tá? Vamos lá. Hoje fala em mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. E com a pandemia, como é que estamos? Nós estamos nesse outro mundo aqui. Vamos lá, Sara, me socorre. No mundo Bunny. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A pergunta de baixo é fundamental. Para onde nós vamos? É preciso sobreviver? Sim, o meu desafio é mais do que sobreviver, é saber viver nesse mundo. A nossa vida ser relevante, ser cativante, ser atrativa, para que as pessoas, quando olhem para nós, elas vejam ali a ação de Deus. Olha só o mundo que nós vivemos. Tá? Agora para distrair um pouquinho, né? E ele tinha mais de 2.000 amigos no Facebook. Morreu, pensei que teria mais gente aqui. O que é ser amigo hoje? O mundo está redefinindo tudo. Nós só teremos segurança se tivermos a palavra de Deus em nossa mente. Agora a segunda, aqui a próxima. Vamos lá. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Tá? Para descontrair um pouquinho, viu? Para descontrair. Bom, vamos avançar. O que eu diria para vocês é que na hipermodernidade, a próxima, na hipermodernidade, a pessoa contemporânea busca sem limite os seus próprios impulsos e paixões. Ela não para mais para refletir se o que eu vou decidir vai desagradar meu pai, minha mãe, minha igreja, meus amigos. Eu sou eu. E além de mim só existe eu. Não interessa mais nem sequer ler ou buscar na Bíblia os princípios sobre a vida, sobre as escolhas. O que vale, o que vai contar, é o que a pessoa está sentindo e o seu bem-estar momentâneo. No fundo é isso.
Nós precisamos responder perguntas como estas para as pessoas, para as novas gerações hoje. Eu estive no encontro aqui em Campinas, CTPI, e falei com alguns líderes nossos batistas. Eu disse: estão vendo quantas cabeças pretas? Porque em nossas reuniões, ou existe cabelos brancos ou sem cabelo, como o meu. Nós estamos perdendo as novas gerações, porque nós estamos respondendo perguntas que já não estão mais fazendo. Então nós precisamos conhecer o cenário de mundo que estamos vivendo. Nós precisamos conhecer esse território em que membros da igreja, jovens que estão indo para a universidade e não voltam a viver o cristianismo, se sentem encantados por toda ideologia que vem lá. Nós precisamos responder as perguntas do dia a dia. Responder as perguntas que são feitas para dar respostas a partir da palavra de Deus. Aí você pode dizer para mim: mas aí o mundo está fazendo agenda. Quando Jesus dialogava com as pessoas, ele fazia perguntas. Ele queria ouvir as perguntas e dúvidas das pessoas. O que as pessoas estavam precisando para, a partir dali, avançar. Paulo, quando foi ali no Areópago, ele não chegou lá e disse: vocês são os idólatras, vocês não prestam, porque vocês não adoram o verdadeiro Deus. Não, ele olhou lá, começou a olhar o cenário, e o cenário deu para ele a agenda a partir da qual ele alcançou o coração daquelas pessoas. Vejo que vocês têm aí diversos deuses. Há um aqui que é não conhecido, desconhecido. Eu vou conversar com vocês, explicar quem que é. Claro que muitos não quiseram ouvir Paulo, especialmente quando ele fala de ressurreição. Mas aqueles que foram atraídos por esta mensagem se renderam aos pés de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a ler o mundo. Nós, pastores, esposas, líderes, precisamos viver a vida às vezes como um membro da igreja, saber o que ele está enfrentando. Recentemente um pastor me procurou, de uma grande igreja, e disse: como é que eu vou fazer para os membros da minha igreja serem atendidos nessa volta da pandemia? Aliás, 3, 4, 5 pastores. Sabe o que eu disse para ele, Gerson? Você já perguntou para os seus membros da igreja o que eles estão precisando? É o mínimo. Nós, pastores, disse um médico amigo meu, sofremos de simbiose, de uma simbiose, de onipotência simbiótica. Nós nos achamos muitas vezes como conscientes de tudo. Nós muitas vezes achamos como sabemos tudo. Nós precisamos ser humildes e perguntar para o povo o que ele incomoda. Qual a resposta que você está precisando hoje, que eu vou procurar na Bíblia junto com você. E depois de responder essas perguntas, aí você pode trabalhar com essa pessoa. Jesus fazia isso. Então nós vamos também ter de conhecer as matrizes éticas e as chaves de leitura que o mundo está usando. Eu cito pelo menos 2. Sociedade de gratificação e bem-estar imediatos. Isso aqui realmente me traz um bem-estar, uma gratificação? Se vocês forem analisar, existem já análises profundas dos algoritmos. Agora falei complicado, né? Algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmos são instruções por trás dos aplicativos para entender aquilo que queremos, aquilo que gostamos e aquilo que mais nos atrai. Legal! E aí eles vendem isso para as pessoas, para que elas ofereçam produtos para nós e ganhem dinheiro às nossas custas. Você já percebeu que você está procurando um produto na internet, daqui a pouco você vai ler uma notícia, vai ler um não sei o quê, e aparece aquele produto repetidamente? É um algoritmo, isto é, instruções por trás do que você está fazendo que lê tudo isso aí. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pesquisas já têm mostrado que esses algoritmos manipulam-nos e são preconceituosos, inclusive. E mais do que isso, eles querem saber o que me traz gratificação e bem-estar imediato. É a teologia da prosperidade moderna, tá? Tecnológica. A verdade é esta.
E aí, então, como eu dou a resposta? A resposta está no bloco de baixo: subjetividade, desejos, paixões, impulsos internos como paradigma ético irresistível. Essa é a nossa sociedade contemporânea. Você estamos sendo influenciados por isso. Jovens da sua igreja influenciados por isso. Eu dialogo com jovens a partir dessas compreensões, porque aí eu tiro o chão deles, e aí eles começam a me ouvir. Poxa, pegou, agora pegou. Então, o que eu agora vou compreender do ponto de vista bíblico? Eu vou compreender que a queda, recordando, foi uma declaração da autonomia do ser humano contra Deus e seu plano criador. A queda provoca nada mais, nada menos do que um afastamento e rebelião contra Deus. O que aconteceu? O que Deus disse? Tá bom, tudo bem, que nem lá no Matrix 3, né? O arquiteto, já fiz 5 de vocês. Deus ia criar um novo mundo. Não, Deus disse, não, eu vou agora tratar desse mundo. E aí nós temos a providência de Deus com a recuperação do ser humano, enviando o seu Filho. O plano da redenção traz as pessoas salvas de volta para o plano da criação. Amanhã, no finzinho, eu vou mostrar isso para vocês. Como nós precisamos redescobrir esta verdade profunda da palavra de Deus. Nós estamos indo para frente, enquanto para Deus não tem atalho, tem que voltar um pouco, até lá na criação. A partir dali, desenvolver a vida. Mas eu não vou fazer um spoiler de amanhã, não. Tá? O plano da redenção para nos trazer de volta para uma nova vida. Então, qual é o nosso ponto de partida e de chegada? Para mim, o centro da teologia é Deus. Tem pessoas que dizem, não, o centro da teologia é a salvação. Tá bom, claro, a salvação é importantíssima. Sem ela, a porta para a redescoberta da vida e recuperação da minha vida não existe. Mas eu tenho que devolver a Deus o direito dele ser o centro de tudo. O ponto de partida e o ponto de chegada. É isso que nós precisamos hoje compreender. Quando a gente discute uma área do conhecimento, a gente quer saber qual é a primeira ciência, isto é, aquela que interpreta as demais. Por muito tempo, a primeira ciência da nossa compreensão foi a doutrina da salvação, a soteriologia. Eu gostaria que nós devolvêssemos para Deus esse direito de ser o centro de tudo, convergência de tudo. Então eu falo que a primeira área da teologia que é mais importante é a própria teologia, isto é, a doutrina de Deus, a Trindade. A partir disso eu tenho explicação para tudo. Quando eu coloco a doutrina da salvação em primeiro lugar, posso correr no risco de ter um evangelho antropocêntrico. Para não correr esse risco, eu vou devolver para Deus, e Ele vai a partir disso me explicar de novo o porquê e o para que eu preciso ser salvo. Então, eu faço um resuminho para você agora, a partir dessas concepções, quais são os pontos essenciais desse mapeamento. Em primeiro lugar, nós vivemos uma sociedade de gratificação imediata. Vamos lá, ver se anda. Pronto. A gratificação imediata é um ponto de partida para a minha vida, para descobrir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Posso chegar amanhã no meu emprego e chega na portaria, nem posso entrar que eu estou demitido. Vou andar na rua, na estrada, sofro um acidente. Posso ser baleado, assaltado, etc, etc, etc. Então, para que eu vou esperar para amanhã? Para que eu vou ter expectativas da vida? Vai valer, o mais importante é aqui e agora. Esse é o ponto mais importante. O que eu estou sentindo aqui? Qual a minha percepção aqui? Está me trazendo alegria e bem-estar? Tá bom, então eu vou seguir por esse caminho. Isso tem sido o ponto de partida. Eu peguei algumas fotografias com frases ditas pelos líderes aí da mídia, e eu trago para vocês, tá? Eu cito aqui porque já está impresso, né? Bruna Lombardi, um depoimento recolhido pelo Américo Dória, por seu livro Evasão da Privacidade, ela diz, o meu casamento não é uma fachada, se amanhã eu tiver vontade de ir embora com outra pessoa, eu vou. Por quê? Porque a vida é muito curta para ser vivida sob o peso da formalidade. Só isso, percebem? Isso que leva as pessoas a tomarem decisão. Vamos avançar um pouquinho mais. Aí vem Gisele Thier, ela diz, não posso dizer que nunca ficarei com uma mulher, não sei, nunca pensei sobre isso.
Até agora os homens sempre me satisfizeram. No sermão da manhã, nós aprendemos sobre a experiência. As pessoas querem saber o certo e errado pela experiência, não por valores e princípios estabelecidos. Mais uma frase, tá? Vamos lá. Está difícil encontrar homem legal no mercado. Os poucos que tem estão virando gays. Foi essa jovem que disse. Mas o sexo não é problema para mim. Tenho um amigo só para isso. Tá? Vamos avançar ainda. Tem mais duas. O Jesse James, ele separou da Sandra Bullock e foi explicar o que aconteceu. Ele disse: eu não tinha como fugir nem por um instante. Meu coração mandou, eu fiz, né? Ele seguiu o Zeca Pagodinho, tá? Eu estava desesperado para encontrar algo que me trouxesse algum senso de liberdade. E então pensei naquilo que poderia me dar a sensação de independência. Infidelidade, infelizmente, estava no topo da minha lista. Ele justificou em si. Não é isso que hoje as pessoas estão procurando? Estava no México, andando, e lá eu vi a tequila, né? Tu vida es hoy. Você pode traduzir para mim, pastor, em espanhol? Tu vida. Sua vida é hoje. Perceberam? Tua vida é hoje. Não importa amanhã. Então, queridos, nós temos de entender que nós estamos vivendo uma ética dos instintos. Tá? Esse é o ponto essencial pelo qual nós devemos andar. Vamos passar ao próximo. Não sei se alguém, acho que a Sara está lá. É isso aí. Vivemos uma ética dos impulsos. Paixão, impulsos são os mobilizadores da minha vida. Por que que a Bíblia fala de nós tratarmos da natureza pecaminosa? Porque ela é que mobiliza os nossos impulsos. Percebem? Vamos à próxima. E aí então nós temos uma leitura ética da vida proposta por Nietzsche, que eu prometi falar para vocês antes de encerrar. Ela fornece a lógica, a ração para a superação da contradição, dando à pessoa a valorizar o seu eu. A ideia que ele tem, que é chamada de vontade de potência, um vulcão que está dentro da pessoa, que leva a pessoa a agir pelos seus instintos. Tá? Nós vamos avançar um pouquinho, mais uma, Sara. Aí eu mostro para vocês, eu queria dizer para vocês que eu conferi, não existe erro de digitação. Valores inferiores, humildade inferior, para ele é, porque eu estou abrindo a minha vida para o próximo. Piedade, amor ao próximo, bondade e subjetividade. Não é assim que as pessoas vivem hoje? Valores superiores, orgulho, personalidade criadora, risco, sem medo e assim por diante. Eu preciso mapear isso, meus irmãos, para compreender. É necessário que eu venha a mapear essa situação. Vamos agora à próxima. Agora de matar. Moral dos fracos e moral dos fortes. Novamente eu revisei, não tem erro. Moral dos fracos, humildade, bondade. Piedade, paciência, porque é uma moral de escravos. A negação de si mesmo, a escravidão dentro de um sistema ético. Qual a moral dos fortes? Valorizar o belo, estético, agir como manda o coração. Moral dos aristocratas, a glorificação de si mesmo, viver além do bem e do mal. No próximo quadro vocês vão ver que a visão do cristianismo é o já e ainda não. A visão de hoje é o já e o agora. E eu trago para vocês, então, mais um mapa da vida. Vamos à próxima. De um lado tem Nietzsche e do outro o Evangelho. O conceito. Pessoa ideal, para Nietzsche, é o além humano, você superar-se a si mesmo. No Evangelho, qual é? Coração, para Nietzsche. Ele não trata exatamente desses assuntos, mas se você pega a abordagem dele, você chega a essas conclusões. Fazer o que manda o coração. Evangelho, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu me lembro, eu estava pregando, e numa igreja que eu e Givanilda servimos como voluntários, preguei sobre consciência e usei esse texto do profeta. Aí a irmãzinha na despedida do culto falou: pastor, falei, o que foi, irmã? Agora você quebrou meu esquema. Como, irmã? Você falou que o coração é mais enganoso. E eu dizia assim: não, meu coração está em paz. Irmã, desculpa, mas eu li o que está na Bíblia. Desculpa que eu quebrei seu esquema, mas reveja, né? Reconsidere. O eu, vontade de potência do eu, exaltar o eu. O que o Evangelho ensina?
Mortificar o eu e ideais do Evangelho. O próximo, sobrevivência dos mais aptos, competição. O Evangelho, companheirismo, complementação, sedução sexual, deixar-se levar pelos impulsos. O Evangelho, o que diz? Lealdade ao primeiro amor. Vamos lá em mais um quadro. Tapa na face, Nietzsche, revidar. Evangelho, dar a outra face. Inimigo com sede e fome, problema dele, odiar inimigo. Evangelho, dar de comer, beber, amar incondicionalmente, não comida envenenada, tá? Ser perseguido por causa da justiça, revidar, retaliar, vingar-se olho por olho. Evangelho, sofrer o dano, não resistir ao perverso, deixar para Deus. Ser difamado, denegrir a reputação. E parece que agora eu falei de eleição, né? Denegrir a reputação do difamador. Evangelho, confiar no julgamento de Deus. Mais um quadro, preparei 3 para vocês. Satisfação, buscar satisfação, custe o que custar. Evangelho, adiar se ferir algum princípio ético. Volto para a Bíblia. Bíblia é meu espelho. Ser ofendido, levado à ira. Revidar, vingar-se, ser paciente. São 2 maneiras de cuidar. Nietzsche, passar pela tribulação, fugir da tribulação, buscar satisfação. Evangelho, sofrimento pode ser didático, ser alegre, portanto, e paciente. Indivíduo, é autorreferido, ele não precisa de referência. O que a Bíblia diz? Orientado pelos princípios bíblicos. Vamos agora refletir um pouquinho na nossa conclusão. É importante que nós venhamos a conhecer esse cenário do mundo. Este mundo é governado por Satanás, o príncipe das trevas. As pessoas que estão nele são seduzidas por ele, por isso nós precisamos amar essas pessoas, olhar para cada pessoa como alguém que precisa de razão e sentido de vida. Alguém que eu posso ser usado como instrumento de Deus para dar a essa pessoa esperança e razão de vida que só vem pelo Evangelho. O mundo inverte os valores de Deus. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Qual tem sido a influência da sociedade presente nas minhas, suas decisões pessoais, padrões de conduta diária na adoração, inclusive das minhas ovelhas, dos meus membros da minha igreja? Somos esponja, absorvemos tudo. Somos óleo que nos separamos, mas Jesus usou a figura do sal, Jesus usa a figura da luz. Você já comeu sal com gosto de feijão? Por quê? Porque o sal tem muito mais capacidade de influência do que o feijão. Mas garanto que já comemos feijão salgado. Qual é a escolha que eu devo fazer? E agora vem uma pergunta: como viver a santidade em um mundo como esse? Pergunta que eu fiz no começo. Se Deus já nos mobiliza a santidade, agora tem esse mundo que está todo corrompido, Satanás como seu príncipe das trevas, como eu vou viver nesse mundo? Como eu vou levar minhas ovelhas a viverem a santidade nesse mundo? Os antigos descobriram o meio. Os mosteiros. Quem assistiu Em Nome da Rosa sabe bem. Se esconde do mundo. Olho. É como óleo a água, não se mistura com o mundo. Então é necessário que nós tenhamos referenciais para a vida. As pessoas andam segundo o curso, isto é, segundo a vivência, a ideologia, a filosofia desse mundo. Só que nós nos tornamos esse espetáculo desse mundo, o mundo está olhando para nós. Eu escrevi um artigo, uma pergunta meio difícil de responder. Pode político usar o púlpito da minha igreja? Acho que eu mandei para você, Gerson. Você não leu, por favor, né? Pode político utilizar o púlpito da minha igreja? Eu disse: olha gente, a pergunta é outra. Não é essa. A pergunta, e amanhã devo repetir um pouquinho isso para enfatizar, é: estamos levando a Cristo, discipulando, levando pessoas a viverem aos pés do Evangelho, aos tronos de Deus, uma vida santa, que serão políticos, juízes, governantes, empresários, profissionais liberais, pedreiros? Essa é a pergunta. Não é o apertar de um botão, um plim-plim de uma urna eletrônica que vai mudar esse país. É quando pessoas rendidas aos pés de Jesus forem tomar decisões e tomarem a partir dos princípios bíblicos que foram aprendidos na sua igreja, que aprenderam com os nossos sermões, com os discipulados que membros da nossa igreja fazem. É isso que vai mudar esse país.
Nós temos que ter essa convicção. Não devemos nos conformar com este mundo. A palavra grega conformar que Paulo escreve é dar forma a uma vida. A palavra que é apresentada ali como para descrever o trabalho de um escultor que faz uma estátua a partir de um modelo. Não modelem a vida de vocês como o mundo, o Aion, modela. Em outras palavras, nós temos um princípio de vida que está no plano da criação, que vem depois para nós pela palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Nós não devemos ter o mesmo modelo de vida do mundo? Agora eu pergunto, né? Se nós evangélicos tivéssemos cumprido o nosso papel, teríamos um Brasil como esse, corrompido? Teríamos um mundo como esse, cheio de podridão, destruindo a família? É um desafio. Amanhã eu vou terminar a minha mensagem com esse desafio, para que você saia daqui para ser instrumento e levar os membros da sua igreja a serem instrumentos de Deus, para uma mudança de vida, onde estiverem. Por isso eu falo do pecado da omissão, o quanto nós nos omitimos. E aí nós caminhamos um pouquinho mais, para perguntar onde encontrar os referenciais seguros. Eu tinha 2 GPS, um tinha uma visão geral, o outro tinha atualização. Eu posso seguir a internet, posso seguir gurus, eu posso seguir sei lá quem mais, né? Mas onde eu vou encontrar referenciais seguros? Como sincronizar, como sintonizar a liberdade pessoal com a santidade? Porque a partir do momento que eu ainda sou chamado à santidade, eu continuo com a liberdade. Deus não me tira a liberdade. Como eu vou sincronizar as duas coisas? Então, nós temos que pensar que fomos chamados para sermos cristãos em tempo integral. Não tem jeito. A salvação é um meio de retorno e não um fim em si mesmo. Eu fui salvo não só para ganhar o céu, eu fui salvo primeiro para voltar ao Éden, como nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E esse texto é claro, o texto original diz nova criação. Não é um mero ser humano, é uma nova criação. Pena que a gente não tem tempo aqui para discutir um pouco 1 Coríntios a partir do 15, 40 e pouco, 46, 47. Então, o centro da Bíblia é Deus e o seu plano da criação. Nós vamos passar 2 transparências agora, ou 2 quadros. Fala, transparência não existe mais, né, gente? 2 quadros, mais um. Mais um. Deixa eu ver aqui, Sara. Ah, sim, essa aqui eu esqueci de desafiar vocês. Cristianismo tem sido reduzido em pregação, programas, estruturas, atividades na igreja e até em adoracionismo recreacional e experiência. Escrevi um artigo uma vez dizendo aeróbica gospel. Quantos crentes estão vivendo uma aeróbica gospel e não adorando a Deus no momento de culto? E aí vem o chamado de Jesus, Lucas 9, 23. Se alguém quiser me seguir, venha após mim, nos domingos, nos templos, ouvindo o púlpito e o clero da igreja. Ah, desculpa, eu estou lendo o 6º evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quantas vezes por semana toma a sua cruz? Cada dia. Toma a sua cruz e me siga. A teologia normalmente termina esse texto na crucificação. Tomar a cruz e seguir significa seguir Jesus até onde ele foi. Ele foi morto na cruz. Ele foi sepultado. Depois, o que aconteceu com Jesus? Ressuscitou e foi aos céus. Se você ler Romanos capítulo 6, você vai ver exatamente isso. Nós fomos já crucificados com Cristo, precisamos agora ser ressurretos nele. Nós vivemos muitas vezes uma vida de crucificados, esquecemos de viver uma vida nova para o mundo. É o chamado de Jesus. Então a vida cristã tem diversas facetas. Aí sim, agora Sara me socorre com o próximo quadro. Esse quadro é de um livro que não existe mais, da CEPAL, vamos ver se a CEPAL publica de novo, que mostra ali um pouquinho das 4 leis espirituais, mas muito mais profunda, mostra áreas da vida, tronos,
dessa vida. Às vezes a igreja, Jesus é o trono, planos futuros sou eu, por favor, Jesus não entra aqui não. Vida sexual, vida familiar, às vezes. Quem que é rei da tua vida, de cada área da tua vida? Esse é o grande desafio. Então, os cristãos têm de pensar de viver em tempo integral. Um texto que eu vou te dar de tarefa agora para tarde, que é o próximo quadro, é Romanos capítulo 12, 1 a 8, 1 a 3 pelo menos. O versículo 1, vida no altar, viver a vida do ponto de vista de Deus. 2, vida transformada, uma metamorfose, uma renovação de mente. Quando a cabeça falha, os antigos dizem, o que acontece? O corpo padece. Se a minha mente não é renovada, eu não vencerei a natureza pecaminosa, porque não terei suprimento necessário vindo do Espírito Santo para me mostrar a verdade, me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós aplicamos esse texto só para os incrédulos, esquecemos que esse texto é para nós. E a autoimagem equilibrada, que deve ser fundamental para nós. É preciso viver então a santidade num mundo sem Deus. O próximo quadro vai mostrar para vocês que nós somos enviados a esse mundo. João 17, 18, e amanhã eu aprofundo um pouco mais isso. Não para vivermos no mundo, mas para vivermos para Cristo nesse mundo. E Deus e Jesus nos traz para esse mundo do jeito que nós precisamos estar, santos. Como cristãos devemos viver a vida o mais normalmente possível, de modo a nos envolvermos com a vida sem nos contaminarmos com ela. Quais são as ferramentas de Deus? Eu cito só de passagem, porque você já conhece. Pureza mental, Filipenses 4, 8. A neurociência mostra hoje o que Paulo já no passado mostrou. Tudo que é justo, tudo que é puro, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupa a mente. Hoje a neurociência mostra que os pensamentos que destroem o nosso self, eles trazem a nós uma vida que não vale a pena viver. Paulo já falava aquilo. Renovação da mente que eu citei. Qual é o papel que a palavra de Deus tem na minha vida, na vida do membro da minha igreja? Eu fiz uma pesquisa, vou estar apresentando em São Luís do Maranhão, no sábado, para pastores, em que cerca de 70% dos pastores pesquisados não têm culto doméstico em sua casa. Como falar de Deus se eu não falo com Deus? Percebem? É preciso lidar com os impulsos, colocando os impulsos no altar de Deus. Reconhecer os impulsos e colocar no altar de Deus. Não ter uma vida ágil nesse sentido, mas ágil no colocar no altar de Deus. Quando eu falo isso para jovens, eu vou citar os impulsos que eles têm. Falo, o que você faz com esse impulso? Ô tio, não fala assim para a gente, é muito direto. Satanás fala para você direto. Agora estou falando para você como você põe isso no altar de Deus. Vamos lá? É preciso que nós tenhamos a força mobilizadora de Deus. Eu cito pelo menos 2 exemplos que você conhece bem. A ação da graça de Deus. Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12. Quando eu reconheço o meu estado. Nós estamos numa grande liderança, numa reunião de liderança nacional de líderes da Convenção Batista. E ali nós estávamos fazendo planejamento estratégico. O Batista gosta de planejamento, não sei porquê. Aí estava nos dando orientação, um especialista em planejamento. Sabe o que ele disse? Ele era pastor, não batista. Ele disse, sabe o que nós pastores precisamos? Reunião de planejamento. Deixar o orgulho de lado e sermos humildes. Reunião de planejamento. É a ação da graça de Deus. Quando eu chego para Deus, digo, Deus, eu sou isso aqui. Olhando no espelho da tua palavra, como é que você tem paciência comigo? Quando eu chego nesse estado, eu já estou realmente chegando a me ajoelhar no altar de Deus. E a ação do Espírito Santo na vida nossa. Gálatas 5, 20 a 22 a 23. O fruto é do Espírito. Quantos sermões que já pregamos dizendo, você tem de ter amor, você tem de ter paz, domínio próprio. Não tem, gente, tem a fábrica de pecados dentro de mim. A hora que eu digo, para mim mesmo, digo, Deus, aquela pessoa lá no meu trabalho, eu odeio aquela pessoa. Se tiver gradação, a maior, se eu pudesse amarrar o pescoço dela numa pedra pesada e jogar no mar, eu faria, Deus.
É isso que meu coração está pensando. Mas Deus, a tua palavra diz que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Sede, dá-lhe de beber. Eu não consigo. Mas quero ser o teu instrumento, canal da ação do teu Espírito na minha vida. Me transforme esse instrumento. Começa pelo amor. Se você estudar o amor a partir do plano da criação, Gênesis 2, 18, gente, é um negócio que nos mobiliza mesmo. Amor, bondade, benignidade, paz, paciência, domínio próprio. Então eu diria para vocês que essas são as ferramentas de Deus. Pureza mental, renovação da mente, colocando os impulsos no altar de Deus e a força mobilizadora que vem por esses dois grandes princípios. Reconhecer a minha incapacidade e permitir que Deus me transforme como instrumento do Espírito Santo para ser bênção no mundo. Mostrar a santidade para as pessoas, lá no dia a dia, pela ação do Espírito Santo na minha vida. Termino com 3 frases, 2 frases em um versículo bíblico. Você terá sempre liberdade para tomar a decisão que quiser tomar. No entanto, você não terá liberdade para decidir as consequências das suas decisões. Não podemos mais ser consumidores da realidade, mas instrumentos da sua transformação e construção. Em vez de sermos esponja ou óleo, vamos ser tempero para a vida. Como sal, vamos ser uma luz para o nosso ambiente. O versículo que me fala sobre isso é esse que está em Filipenses 2, 15 e 16. Para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de um mundo bonitinho? Não. Pervertido, corrompido. E qual é o nosso papel? Se condoer com esse mundo? Não. Resplandecer como luzes, preservando a palavra da vida. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dando o senso de instrumentalidade nessa guerra difícil. Amém. Amém, irmãos, que bênção, né? Glória a Deus. Muito bem, poucas instruções, já vamos sair para o almoço, que o refeitório já abriu e a comida está quentinha e está uma delícia. Irmãos, nós vamos almoçar agora e vamos seguir nossa programação, tá ok? Às 14 voltamos para cá, porque tem muita coisa para a gente aprender e ser abençoado ainda, tá bom, gente? Não vai se deixar vencer pelo sono, desmaiar aí na grama e ficar dormindo não, tá? Tá bom? Eu vou pular, puxar o pé de todo mundo, bater na porta, acorda que tem mais de Deus para nós. Antes de sairmos, vamos orar pelo alimento? Vamos lá, pessoal, vamos ficar em pé, vamos agradecer por essa manhã. Vamos consagrar essa tarde gostosa que a gente vai ter aqui. Aproveite, você veio de longe ou de perto, você tem que aproveitar tudo que está acontecendo aqui, tem sido bênção. À tarde teremos momentos que realmente vão marcar bastante a nossa vida em nome de Jesus. Pai querido, te damos graças por essa manhã tão abençoada. Teu Espírito Santo falando em nós de maneira tão clara, tão suave, provocando em nós, Pai, a mudança que precisamos ter, conforme o teu coração e os teus olhos. Nós consagramos o alimento que vamos participar agora, que seja maravilhoso, como maravilhoso está tudo aqui, e nós dedicamos todo esse resto de dia, tarde e à noite, para a tua glória e louvor. Oramos assim, em nome de Jesus. Pessoal, até daqui a pouco. Deus abençoe vocês.